Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Boa noite, estamos chegando aqui, Pastor Mauro Alves. Mais uma live, Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Mais um vídeo que vai subir para o nosso canal no YouTube depois. Ainda estamos impossibilitados de realizar cultos na igreja, né? Mas a igreja não para, estamos realizando os cultos aqui. Hoje estamos aqui na minha casa e vamos continuar louvando o Senhor. Chegando alguns irmãos aqui, uma Nádia. Peço que vocês vão compartilhando aí essa live, né? Expandindo, dando um joinha, um coraçãozinho, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas possível, para que a igreja, a palavra do Senhor seja propagada e possamos aprender da palavra de Deus. Mãe Eliene, Deus abençoe. Vamos orar nesse momento para nós darmos início ao culto. Soberano Deus, eterno e bondoso Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos por esse momento, pela oportunidade que o Senhor prepara na noite desse dia, para que nós, mesmo de modo remoto, estarmos aqui, Senhor, para louvar o teu nome, cultuar ao Senhor e aprendermos mais da tua palavra. Que o Senhor possa despertar aqueles que estão inertes nesse momento, para que possam voltar-se, Senhor, para o Senhor, para a tua palavra, para o ensino da tua palavra, das Escrituras, onde nós obtemos as respostas necessárias para tomarmos as decisões da nossa vida. Que nosso coração esteja preparado para receber a palavra de Deus. Perdoa as nossas faltas por palavra, por atitude e por pensamento. Abençoa cada família representada aqui nessa live, tua igreja, o teu povo, essa cidade de Colina, o estado de São Paulo, essa nação, as autoridades constituídas, Senhor, os profissionais de saúde. Nós apresentamos nas tuas mãos nesse momento, pedimos que o Senhor abençoe, nos dê direção e graça. Recebe o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Maria Amélia, glória a Deus. Pega um lenço lá, irmão Roberto, pra mim. Aqui é ao vivo, aqui não tem problema não. A gente fala, né? Vai ter barulhos externos, porque tô em casa, né? Provavelmente. A Paola tá assistindo. Uma Antônia também. Paola, Jéssica. Deus abençoe. Os demais irmãos. Roberto Braga, lá de Penápolis. Deus abençoe. Vamos falar um assunto muito importante, muito interessante, Roberto, daqui a pouco. Você que gosta do estudo das Escrituras, esteja atento, né, para nós falarmos um assunto aqui que eu acredito que vai ser de suma importância para todos aqueles que amam a palavra de Deus e que querem a direção, a instrução na palavra do Senhor. Irmão Júlio, irmã Andréia, congrega aqui conosco, Deus abençoe. Vão expandindo essa live aí, dando um joinha. Nós vamos cantar o hino da harpa cristão 126. Vamos louvar o Senhor com bastante vida. Vamos cultuar o Senhor, né? Glória a Deus. Bem-aventurado que confia no Senhor como fez Abraão. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente nos caminhos santos do Senhor. Na tribulação é paciente, esperando no seu Salvador. Os heróis da Bíblia Sagrada não fruíram logo seus troféus, mas levaram sempre a cruz pesada para obter poder dos céus. E depois saíram pelo mundo como mensageiros do Senhor, com coragem e amor profundo, proclamando Cristo Salvador. Quem quiser de Deus ter a coroa, passará por mais tribulação. Às alturas santas ninguém voa, sem as asas da humilhação. O Senhor tem dado a seus queridos parte do seu glorioso
ser. Quem no coração for mais ferido, mais daquela glória há de ter. Quando aqui as flores já fenecem, as do céu começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Sim, confia tu inteiramente na imensa graça do Senhor. Seja de ti longe o desalento e confia no seu santo amor. Aleluia, seja a divisa do herói todo vencedor. E do céu mais forte vem a brisa que te leva ao seio do Senhor. Glória a Deus. Deus abençoe. Rose Archioli, A irmã da irmã lá de Curitiba. irmã Áurea, irmã Dirce, Pâmela Beatriz, a irmã da nossa irmã Eliane, lá da cidade de Curitiba. Deus abençoe. Pâmela Beatriz, lá da cidade de Tupã. Evangelista Valdislau. Nós vamos continuar louvando o Senhor aqui. Vamos Glória a Deus. cantar o hino 505. A irmã Dirce também tá. Mandirce, uma Áurea lá de Rio Preto. Glória a Deus. Todos os demais irmãos que estão sintonizados. Glória a Deus. É justamente nesse momento, irmãos, mais uma vez, Glória a Deus. ratificando aquilo que eu tenho falado, que nós detectamos, né? Aqueles que estão conosco e aqueles que não estão, né? Aqueles que desaparecem no momento da crise, não dão as caras, né? Existe um jargão muito utilizado que quem não aparece não é visto, né? Isso é uma grande realidade. Então, aqueles que são negligentes, né, eles somem no momento da crise. São os amigos andorinha, né, que eu sempre falo. Não são como os gansos canadenses que estão juntos em qualquer momento, né? São como as andorinhas. As andorinhas, quando vem o inverno, elas migram para outros lugares, né? Vão para o lugar quente. Quando termina o verão no hemisfério norte, elas voam para o hemisfério sul. Assim são aqueles, né, que demonstram ser nossos amigos apenas quando nós estamos no momento de verão, né? Quando vem o inverno, e esse inverno agora é tipificado pela crise chamada coronavírus, os amigos andorinha, eles migram para outros lugares. Infelizmente, né? Mas a crise vai passar, em nome de Jesus. Vamos cantar o hino 505. Anelo eu ouvir a voz do meu bom Salvador. Seus ditos banquete são, banquete de amor. Qual o maná celestial, vigor me dão também. Me trazem sempre instrução do Mestre de Belém. As palavras do Senhor são palavras de vigor. Me ensinam, me guiam, me trazem a luz. As palavras de Jesus. Só as palavras de Jesus infundem-me valor. Afastam do meu coração os males e a dor. A mansidão do Salvador me fazem conhecer. O gozo divinal do céu me trazem ao meu ser. As palavras do Senhor são palavras de vigor.
me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Em todo tempo, meu Jesus, palavras me dirá. Nas provas elas são meu bem, sua voz me alentará. Minha alma nelas tem a paz, quem pode me turbar? Jesus me dá real festim, me chama pra cear. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. Lugar não há, nem haverá no mundo de horror em que o perdido tenha paz, a não ser no Senhor. Pois as palavras que nos diz são fonte de poder para todo pobre pecador que humilhado crê. As palavras do Senhor são palavras de vigor, me ensinam, me guiam, me trazem à luz as palavras de Jesus. glória a Deus. Louvado e exaltado é o nome do Senhor para todo sempre. Glória a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ele. Amém. Ele é digno de ser adorado. E nós estamos aqui propagando o Evangelho, né? Glória a Deus. Abraço, pastor Claudemir. Deus abençoe. Pâmela, também te amamos. Glória a Deus. E estamos aqui prontos para cultuar o nosso Deus, Glória a Deus. ouvir a sua palavra. E bem-aventurado, né? É aquele que, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que ouve, é aquele que lê, aquele que ouve, aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Glória a Deus. Então quero chamar a atenção de todos para que nós possamos meditar num texto na palavra de Deus, no livro do Êxodo, no capítulo 35. Vamos ler a partir do versículo 1, alguns versículos. Glória a Deus. Esse nome Êxodo, na verdade, é um nome grego, né? Que foi traduzido por ocasião da Septuaginta, a tradução dos 70, que trouxe esse nome em conotação a saída, a fuga, né? Do povo do Egito. Entretanto, a palavra no texto original aqui é Shemot, significa nomes. A verdade é essa, ele começa a narrativa, né? No capítulo 1 dizendo, estes são os nomes dos filhos de Israel e assim por diante. Então o livro do Êxodo, no capítulo 35, diz assim, a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E Moisés reuniu toda a congregação dos filhos de Israel e lhes disse, estas são as palavras. Palavras aqui é a palavra devarim, né? Que o Senhor ordenou para que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia será para vós dia santo, o Shabat de descanso para o Senhor. Todo aquele que nele fizer trabalho morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia do Shabat. E Moisés falou a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, isto é que o Senhor ordenou, dizendo, tomai dentre vós uma oferta ao Senhor, todo aquele que tiver um coração voluntário ou disposto, né? Tradução fala voluntário, outro fala disposto. Que atraga uma oferta ao Senhor, ouro, prata e bronze, e azul, e púrpura e carmesim, e linho fino e pelo de cabra. E peles de carneiro, tingidas de vermelho, peles de texugo, outra tradução fala animais marinhos, golfinhos, assim por diante, né? E madeira de acácia. E óleo para a luz, e especiarias para o óleo da unção, e para o incenso aromático,
e pedras de ônix e pedras de engaste, para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor ordenou, ou tem mandado, né? Muito bem, irmãos. Acabamos de ler um texto aqui muito profundo. E esse texto, essa passagem que nós acabamos de ler, que os judeus chamam de Parashá, né? Que é uma porção que eles estudam durante todo o período todo sábado. Todos os sábados eles estudam uma porção que eles chamam de Parashá. E eles fazem o que nós chamamos de paralelo, para eles é chamado Haftará, né? Quando faz um paralelo com o texto dos profetas. E quando eles fazem um paralelo com o texto do Novo Testamento, eles chamam de Brit Hadashah, que é a nova aliança. Então veja bem, esse texto, essa passagem, ela é, sem dúvida nenhuma, uma das passagens mais emblemáticas e mais difíceis, Rodrigo, Bruna, de interpretar e de se entender, haja vista que a palavra de Deus, quando ela vai narrar alguma coisa, ela não desperdiça nem um ponto, ela é muito detalhista, minuciosa. E aqui nós percebemos que esse texto do capítulo 35, na verdade é uma repetição de 10 capítulos atrás, quase que idêntica, quase que fidedigna, né? Uma repetição do capítulo 25, quando se dá ordem para a construção do tabernáculo e que Deus ordena que os filhos de Israel trouxessem suas ofertas, né? E os mesmos elementos de ofertas que foi pedido lá, inclusive ele está fazendo uma alusão, né? Ele está remetendo ao capítulo 25 aqui. Só que aqui tem uma diferença. Ele aqui, ao contrário do que nós vemos no capítulo 25, ele reúne também toda a congregação, né? Todos os filhos de Israel, e traz uma ordenança que o Senhor havia estabelecido, que ele fala sobre o Shabat, sobre o sábado, né? Que na verdade essa palavra Shabat, ela não se traduz por sétimo dia. É uma tradução, ela se traduz por descanso. E ele então, antes que ele traga toda a listagem, né? Que nós podemos dizer que na verdade aqui é um inventário. Isso aqui é um inventário dos materiais, dos tesouros, das ofertas que foram trazidas para a construção do tabernáculo, né? Ele vai trazer aqui, antes dele mostrar esse inventário, que na verdade é uma prestação de contas, um relatório das ofertas que tinham sido entregues lá no capítulo 25, ele vai falar do Shabat. Agora, por que antes dele fazer essa introdução, por que antes dele trazer esse relatório, que é o que todo líder deveria fazer, né? Ao invés de esconder, de fazer agendas ocultas e de utilizar o dinheiro da igreja sem ser claro, sem ser transparente, deveria se dar um relatório, por mais simples que esse relatório seja, mas um relatório mostrando onde é que o dinheiro está sendo empregado. Então aqui, antes desse relatório, ele traz um alerta para que os filhos de Israel guardem, pratiquem o Shabat, que é o sábado, né? E isso aqui é muito interessante. Primeiro, irmãos, porque a primeira lição que eu tiro aqui sobre isso, se a palavra sábado ela significa descanso, nós não podemos estar tranquilos e descansados quando nós entregamos, por exemplo, uma contribuição voluntária, de coração, para a obra de Deus, para que essa contribuição seja empregada na obra de Deus, e nós não sabemos o que é feito com esse dinheiro. Isso não nos traz descanso. Não obstante, a Bíblia ensina que aqueles que entregam suas contribuições não devam estar preocupados com isso. Devam deixar que Deus tome conta se as pessoas administrarem de forma indevida. Aliás, Provérbios 20, 25, a Bíblia diz que aquele que se utiliza do que é santo, ele cai numa armadilha, cai num laço, né? Então é necessário que nós não ficamos preocupados, mas é natural do ser humano. Inclusive alguns querem até relatório mesmo, né? Alguns até que não. Eu já conheci pessoas que nem eram dizimistas e ofertantes, mas queriam relatórios. Então o que a Bíblia está fazendo aqui, através de Deus, do Espírito Santo,
é nos mostrando aqui um relatório completo de todos os materiais que foram levados e por que, aonde eles seriam utilizados, né? Nós vemos a partir do versículo 10, e Deus está dando um relatório daquilo que foi feito com toda a contribuição que havia sido entregue no capítulo 25. Por isso a repetição dos materiais, a repetição quase que fidedigna lá do capítulo 25. Tudo foi feito conforme Deus ordenou, né? Porque nós devemos fazer sempre assim. Não é como eu quero, como nós queremos, segundo a nossa metodologia, segundo o que nós pensamos, os nossos achismos, mas é segundo a metodologia e os pressupostos que Deus estabelece. Bom, partindo dessa premissa, então, eu quero primeiro dizer aqui que existe uma grande responsabilidade sobre os nossos ombros, nós que somos pastores, você que é líder, tesoureiros, né? Para que nós tenhamos o cuidado de reportar, através de um relatório, pelo menos que você colhe na parede lá, como estamos administrando a receita, né? As entradas, as ofertas que os irmãos trazem para a casa do Senhor. Então, partindo desse pressuposto, dessa premissa aqui, eu quero então mostrar para vocês, à luz da Bíblia, por que Deus se utiliza do Shabat, do sábado, para introduzir esse relatório, esse inventário. Para que o povo, irmãos, primeira coisa, para que o povo soubesse que eles eram muito mais importantes do que o próprio tabernáculo. Por quê? Porque havia aqui uma urgência. Pastor Walter, Ivan Inácio, evangelista Emerson, Teodoro, havia uma urgência aqui em se construir o tabernáculo. Era iminente que o tabernáculo fosse construído. Então isso poderia subentender para alguém, tamanha era a urgência do tabernáculo, da construção do tabernáculo, que talvez eles pudessem negligenciar o Shabat, o sábado, e trabalhar também nesse dia para concluírem o mais rapidamente possível o tabernáculo. Entretanto, a palavra de Deus nos mostra que o homem, o ser humano, ele é muito mais importante do que o próprio tabernáculo. Porque Deus tinha aquela tenda, né, para que ele pudesse habitar no meio deles, mas a verdade, Deus, ele não habita em tendas feitas por mão de homem. Lá o que habitava no tabernáculo, na verdade, era o símbolo da presença de Deus, que era a Arca da Aliança, que ficava lá no lugar escondido, no lugar santíssimo, no escuro. Por isso que a Bíblia diz que ele habita na luz inacessível, né? Dá uma conotação à arca que ficava lá no escuro. É o Deus que habita na luz inacessível, porque mesmo quando o sumo sacerdote entrava lá uma vez no ano, ele não podia ver nada, porque ele entrava sob muita incenso, né? Muita fumaça, e ele ia tateando lá até ele chegar na arca, no propiciatório. Então, nesse dia de sábado, que na verdade é o 7º dia que eles guardavam, entretanto para nós temos que ter um dia. Esse dia pode ser o primeiro dia, pode ser o segundo, pode ser o terceiro, pode ser o 7º. Nós temos que ter um Shabat. Não está abolido. E aqui eu faço minha a palavra dos adventistas. Não com todo aquele cavalo de batalhas que eles fazem, né? Dizendo que nós temos que guardar o 7º dia, senão nós temos o selo da besta, porque nós guardamos o domingo, porque o selo de Deus é o sábado, o 7º dia, e o selo da besta é o domingo. Nada disso. Mas não podemos combater o sábado, porque o Shabat, o sábado, ele é bíblico. É um princípio que Deus estabeleceu em Gênesis capítulo 2, quando ele termina a sua obra, ele santifica o Shabat, né? Ele santifica esse dia que nós devemos guardar. Se o nosso é o domingo, se você trabalha e tem uma folga no dia da semana, que você guarde o teu Shabat. E eu vou dar uma explicação sobre isso aqui. E quando Deus está mostrando para eles, no versículo 2, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia será para vós, vós dia santo, o Shabat de descanso para o Senhor. Observe que o Shabat não é para Deus. O Shabat é para nós. Para nós. Por isso que Jesus, sabendo desse texto,
É nesse texto que Jesus está se fundamentando, em Marcos 2,27, quando ele diz assim que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então significa que o sábado é para nós. É nesse texto que o Senhor está se fundamentando em Marcos 2,27. É um paralelo aqui, é uma equação teológica, você pode até marcar aí. Êxodo 35:2 é igual a Marcos 2,27 e vice-versa, ok? Porque eles se convergem. Então, irmãos, eu fico às vezes ouvindo aí pessoas querendo combater a guarda do sábado, não do sétimo dia que eu estou falando de um dia que nós temos que ter de descanso para estar envolvido somente com as coisas de Deus. Tem pessoas que querem combater sem ter conhecimento do assunto, né? Aí fica criticando, fica falando, porque na maioria das vezes a gente percebe que as pessoas querem emitir opinião, né? As pessoas querem emitir opinião sem ter conhecimento, não sentam para aprender, não sentam para poder aprender com quem sabe e depois quer falar daquilo que não tem domínio. A Pâmela está perguntando o que é pele de texugo, na outra tradução fala pele de golfinho ou pele de animais marinhos, isso aí significa ausência de beleza. Ausência de beleza, porque o tabernáculo, por fora, ele era rústico, não tinha beleza aparente externa, mas por dentro ele era composto de materiais muito lindos, ouro, né? Pedras preciosas, por dentro ele era muito lindo. Isso fala que o nosso estereótipo, Deus vem trabalhando em nós de dentro para fora, né? E também esse texto, essa ausência de beleza remete para o capítulo 52 do livro do profeta Isaías, versículo 14, que diz que o Senhor estava totalmente desfigurado como nenhum outro homem ficou, não havia beleza e aparência nele, devido ao sofrimento que ele passou na cruz. Então, irmãos, o Shabat, ele é um princípio, princípios são imutáveis, ele é maior, o princípio é maior que a lei. Toda a lei é fundamentada em princípios, e não vem com essa história, não, mas o sábado é para Israel, né? O sétimo dia, sim, para Israel, mas o sábado, o Shabat, que é descanso, na sua essência, no seu princípio, é para todos. E ai daquele que fica envolvido apenas em negócios aqui dessa terra, negócios seculares, né? E fazendo seus negócios, mas se esquecem das coisas de Deus. Eu conheço muitos que são assim, inclusive alguns que dizem ser crentes, ser evangélicos, né? Mas que são apenas frequentadores de igreja quando frequentam. Porque tem alguns que nem frequentando a igreja mais estão, né? Então, é muito sério. Principalmente nesses dias de pandemia agora, aparecerão aqueles que servem a Deus com fidelidade e aqueles que não servem. Aqueles que vão se dispersar agora são aqueles que nunca tiveram compromisso com a obra de Deus, nunca foram leais, nunca foram compromissados com o reino de Deus, eram apenas aparências. Isso daqui pode guardar na tábua do seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pois bem, então ficou muito claro aqui que ele vem trazendo primeiro o sábado, antes dele dar o relatório, para mostrar que o sábado, o homem é mais importante do que o sábado. Não se pode, do que o tabernáculo, né? Não se pode negligenciar. Nenhum tipo de trabalho pode nos roubar o dia que nós temos do devocional com o nosso Deus. O dia que nós temos para estar não só com o nosso Deus, mas com a nossa família, e não só reunidos para lazer, porque o lazer também é importante. Tem pessoas que pensam que o Shabat, o dia de descanso, é só para ele se reunir com a família dele e fazer lazer. Não. Mas é o dia de você se dedicar na íntegra, 100% ao trabalho do Senhor. Fazer as coisas do Senhor. No versículo 2 ainda, interessante, capítulo 35, 6 dias se trabalhará, mas o sétimo dia será para vós dia santo. O Shabat, que é descanso para o Senhor. Todo aquele que nele fizer trabalho, morrerá. Agora nós podemos perguntar, aqueles que trabalham dia após dia, por que eles morrem? Na verdade, em toda a história bíblica, irmã Roberta, só teve um personagem que morreu porque estava violando o sábado, trabalhando no sábado, apanhando lenha. Está em Números capítulo 15, né? A partir do versículo 32
até o versículo 36. Porque esse cidadão, ele morreu. Ele morreu violando o sábado porque ele quis testar a Deus. E ele quis provar que violar o sábado, Shabat, não morreria, não trazia nenhuma consequência. E ele acabou por morrer, então. Então, como que nós podemos morrer hoje? Ah, não vamos morrer fisicamente. Nós podemos morrer, irmãos, aqueles que trabalham dia após dia, sem guardar o sábado do Senhor, né? Eles não só morrem, mas eles também matam suas próprias famílias. Sabiam disso? Porque eles só pensam em coisas aqui dessa terra. O coração deles está aqui. Eles vivem envolvidos 24 horas pensando em guardar coisas aqui, em ajuntar coisas aqui, em ampliar os seus tesouros aqui. E em Mateus 6, 20 e 21, Jesus foi bem enfático a dizendo que aonde estiver o teu tesouro, ali estará, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Né? Vou até ler esse versículo, Mateus capítulo 6, versículos 20 e 21. Olha o que a Bíblia diz, muito conhecido, né? Mateus capítulo 6, versículos 20 e 21. Acompanhe comigo aí, se você tiver um exemplar da Bíblia. Diz assim: mas ajuntais para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não irrompem nem roubam. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Aonde está o teu tesouro, irmão? Está nas coisas aqui dessa terra? Trabalho, eventos, né? Entretenimento, ajuntar cada vez mais. E agora, aqueles que ajuntaram tanto vão fazer o que com esse dinheiro? Não pode viajar, não pode ter lazer, não pode ir a grandes eventos. E agora, hein? E eu uso aqui uma frase de Martim Lutero, quando ele dizia que ele queria andar com os pés na terra, mas a cabeça no céu. Porque aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração, né? Ou melhor, onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Porque se eu tenho o meu coração voltado para as coisas terrenas, eu sou um violador do sábado, do Shabat, do dia que eu devo dedicar ao Senhor, né? E o sábado, ele não é mais importante que o homem, sabe por quê? Porque Deus, ele conhece todas as coisas e ele sabe, por isso que a Bíblia diz que o sábado foi feito por causa do homem, não o homem por causa do sábado. Por exemplo, uma pessoa que ele trabalha como médico ou como enfermeiro, se ele está trabalhando salvando vidas agora, que não pode guardar nem um dia, né? Isso aqui é uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês, porque o princípio, o mandamento de se amar ao próximo em misericórdia está acima do Shabat. Sabia, irmã Roberta? Não. Nós vamos ver isso aqui agora. No capítulo 12, quando, por exemplo, quando um sacerdote, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui, né, que quando o sacerdote ele ia ministrar no sábado, ele tinha que trabalhar dobrado no sábado. Durante os outros dias da semana, normal. Durante o sétimo dia, que era o Shabat, ele trabalhava dobrado. Ele tinha que sacrificar dobrado, orar dobrado, fazer as coisas, acender fogo dobrado. E nada disso poderia. Olha o versículo 3 do capítulo 35. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas habitações no dia do Shabat. Quer dizer, nada disso podia fazer. O sacerdote, quando ele estava ministrando no sábado, no Shabat, ele violava pelo menos 39 mandamentos, preceitos do sábado. Então, por que ele fazia isso? Jesus explicou isso em Mateus 12. Por exemplo, tem um médico agora, temos pandemia no mundo. O enfermeiro, profissional de saúde, alguém que não tem como parar, ele vai trabalhar todos os dias. Olha o que a Bíblia nos ensina. Guarde essa palavra no teu coração. Mateus 12. Olha que interessante. Jesus vai descortinar isso daqui agora. Por isso que tem que estudar, irmão. Tem que sentar para aprender. Observe. Mateus capítulo 12, versículo do 5 ao 8. Ou não tem lido na lei que nos dias do Shabat os sacerdotes no templo profanam o Shabat e são inocentes? Pois eu vos digo, neste lugar está um maior do que o templo. Olha aqui como que o ser humano é maior do que o tabernáculo, do que o templo.
Mas se vós soubesse o que isso significa, eu quero misericórdia e não sacrifício. Não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem até do dia do Shabat é Senhor. Perceberam? Jesus está dizendo, se um profissional de saúde, alguém que viola o Shabat para salvar uma vida, o mandamento de se misericórdia, de se amar ao próximo, por isso que ele resumiu em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo, esse mandamento é maior do que o Shabat. Isso aqui devemos guardar, irmãos, no nosso coração, porque eles violavam pelo menos 39 preceitos do Shabat no dia do sábado. Era o dia que ele mais trabalhava, o sacerdote. Bom, entendemos isso. Agora eu quero mostrar outra coisa aqui para vocês perceberem, né? Que quando nós temos a nossa família, quando nós não guardamos o Shabat, que é um dia específico de estar com a família e de estar em devocional com Deus, nós ferimos um princípio, desafiamos esse princípio que Deus estabeleceu lá na criação, né? Nós temos que gastar tempo com a família. E eu fiquei pensando uma coisa, quando eu estava lendo esse texto aqui, que é muito interessante, né? Tem pessoas que quando eles estão namorando, né? Estão namorando para casar, eles têm lazer, estão sempre com a namorada e vice-versa. Depois quando casa, eles não querem mais estar com a esposa, com o marido, né? Aí eles têm tempo para os amigos, para sair com as amigas, e aqui fica um alerta para esses casais neoliberais de hoje, que tem o marido tem várias amigas, amigos, e a esposa amigas, e ele sai separado, ó, tal dia é dia de eu sair com as minhas amigas, e o marido, tal dia é dia de eu sair com meus amigos. Tome cuidado, priorize primeiro o seu cônjuge, porque você é uma carne só com ele. Então, isso daqui são casais neoliberais que depois terão problemas futuros, terão percalços durante o casamento, porque não estão atentando para o que as escrituras ensinam. Nós temos que estar com a nossa família, né? E temos que ter um dia de devocional. E esse negócio, cada um sai para um lado, isso daí é um conceito mundano, antibíblico, não é bíblico e não é teológico. Estejamos atentos para isso. Então veja bem, as pessoas que têm esse estilo de vida, né? Eu quero dizer para vocês, isso aí é a fórmula perfeita para violar o sábado de Deus e morrer. A morte. Ah, vou sair com meus amigos hoje. Você sai com as suas amigas. Isso daí é um conceito mundano. Isso daí é uma fórmula perfeita para a morte, viu? Guarda essa palavra aí no teu coração. Muito bem. Então aqui nós entendemos algumas coisas, mas uma coisa também que me parece um pouco complicado no texto, né? É o seguinte. As mulheres, se você ouvir no capítulo 35, as ofertas foram trazidas, né? Ofertas de todos os homens que o coração moveu de modo voluntário. A Bíblia diz, no versículo 20, toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés e veio todo aquele cujo coração moveu, e todo aquele cujo espírito o tornou disposto, e trouxeram a oferta do Senhor para a obra do tabernáculo da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes santas. Aqui Deus está dando um relatório para que foi usado as ofertas. Para que, onde está sendo empregado as ofertas voluntárias que são entregues para a obra do Senhor. Isso aqui é um alerta para mim e para você que somos líderes. Se você não está dando relatório, está fazendo agendas ocultas, não leva o relatório, fique esperto, porque uma hora as coisas vão se complicar. Então observe. Versículo 22. E vieram tanto homens quanto mulheres, com muitos que estavam dispostos de coração, e trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todas as joias de ouro, e cada homem que oferecia uma oferta de ouro ao Senhor. Fiquei pensando uma coisa, as mulheres trouxeram suas joias. Isso aqui é um milagre. Sabe por quê? Porque uma mulher, irmão, se você pedir uma oferta para ela e ela tiver joias, se ela tiver uma joia que custa 20 reais, ela prefere dar uma oferta de 1.000 reais do que entregar a joia dela. Sabia disso? Por quê? Porque tem valor sentimental para a mulher. Mas aqui elas mostraram que
Deus, as coisas de Deus, a obra de Deus, aquilo que se envolve no reino de Deus é superior a tudo. Vem em primeiro lugar, elas se disponibilizaram, né, se abdicaram das suas joias. Ainda mais dentro do contexto judaico, oriental, que as joias é imprescindível. Quer agradar uma mulher aqui no Ocidente, dá uma joia, mas lá no Oriente muito mais. E elas se desprenderam desse bem material, das suas joias, para que a obra de Deus fosse construída, o tabernáculo. E Deus está dando um relatório de tudo aquilo que foi dado no capítulo 25, aonde é que estava sendo empregado. Então isso aqui é um alerta para nós, né? Nós precisamos entender a palavra de Deus dentro dos seus contextos originais, né? O sacerdote trabalhava muito no 7º dia, mas durante os outros dias da semana, ele não tinha terra para lavrar, ele não tinha animais para cuidar, porque os levitas não tinham herança, a não ser as cidades de refúgio, né? Que eles receberam, que eram 6 cidades. Mas eles, no dia do Shabat, eles trabalhavam dobrado. Então, você que também é um sacerdote, que precisa trabalhar para Deus, que não trabalha secularmente, porque Deus também não quer que o sacerdote se envolva em coisas seculares, fica o dia todo envolvido em construção, o dia todo envolvido com as coisas desse mundo, chega de noite, abre a Bíblia num lugar aí, lê para o povo, sem saber explicar, sem saber o que está querendo dizer, sem entender o contexto de nada, e fica dando capim seco, comida de micro-ondas para suas ovelhas. Precisa conhecer. Quando chegar o dia de culto, gaste tempo, trabalhe dobrado, ore dobrado, busque dobrado uma palavra para que o povo possa ser alimentado. Então, nós devemos entender aqui, ó, mais uma vez, só para ratificar, nesses dias agora, você que é crente, eu não estou tendo nem o domingo para mim poder ter um devocional com Deus, porque eu tenho que atender, eu sou policial, né? Chofrim, policial do hebraico. Eu sou médico, eu sou enfermeiro. Deus conhece, irmã Silvana, Deus abençoe. Deus sabe que você não está violando, você está violando o Shabat. Entretanto, você está praticando um mandamento maior, que é a misericórdia de salvar vidas, amando o teu próximo como a você mesmo. E amando a Deus sobre todas as coisas. Então, nós devemos cuidar uns dos outros. E eu quero concluir essa reflexão. Nós não devemos fazer do Shabat uma escravidão para ninguém, né? Como os adventistas, por exemplo, que dizem que as pessoas vão para o inferno, mas nós temos que ter isso como conceito, né? Um momento de prazer e de comunhão com o nosso Criador e com a família. E outra, aproveitar as belezas e as dádivas da natureza. Tem pessoas que faz muito tempo que não vê um passarinho. Tem pessoas que faz muito tempo que não vê uma flor. Né? Um dia uma pessoa falou para mim aqui, ó, perto de casa: Pastor Mauro, eu fiquei muitos anos morando aqui de frente da minha casa, tem essa árvore, e eu não consegui ver essa árvore porque eu ficava envolvido em trabalho 24 horas por dia. Tem pessoas que não conseguem ouvir o canto de um passarinho, não conseguem vislumbrar a beleza do mar, da criação de Deus, daquilo que Deus criou, porque vive 24 horas envolvida com coisas seculares. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Pastor Mauro, eu tenho que guardar o 7º dia. Você tem que guardar um dia na semana. O dia que você tiver de folga, ou se for o sábado, se for o domingo, se for a segunda, o dia que for, você tem o Shabat, que é um princípio que deve ser guardado. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Deus abençoe os irmãos. Vamos chegando ao término, né? Colocar uma vírgula, que o trabalho continua. Nós estamos fazendo uma grande obra e não podemos parar. Glória a Deus. O coronavírus não vai nos parar, nada vai nos parar, porque nós estamos propagando o reino de Deus. Amém, e buscando o reino de Deus e toda a sua justiça. E todas as solicitudes da vida, o que nós precisarmos, que Jesus disse que nós não devíamos andar solícitos, com essas solicitudes, que são as nossas necessidades básicas, o Senhor é o nosso provedor. Ele é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Que o Senhor nos guarde. Vou ficando por aqui, vou pedir para a irmã Roberta orar, e depois nós estaremos dando as considerações finais. Pode orar, irmã Roberta. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Celestial, é no nome de Jesus que nós queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, por esse privilégio, por essa oportunidade de estarmos, Senhor, estudando a Tua Palavra, conhecendo um pouco mais, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós.
tem para a nossa vida, Senhor, para o nosso caminho. Sim, Pai querido, nós te agradecemos porque Tu és o Deus da provisão na nossa vida, na nossa casa, Senhor. Tu és o provedor, Senhor, também da Tua casa, porque o Senhor é que tem provido para que as portas das igrejas não fechem, Senhor. Pai, Tu és o Deus dono de tudo. E nós, nesta noite, Senhor, queremos pedir que o Senhor abençoe e guarda cada irmão, a cada irmã, Senhor, a cada família representada, os Teus filhos de perto, de longe. Pai querido, nos esconda em Teu esconderijo, Senhor, para que possamos estar, Senhor, guardados, livre do mal, Senhor. Pai querido e santo, nos dê uma noite tranquila e de paz. E também amanhã que o Senhor possa nos conceder vida e que possamos, Senhor, estar preparados, aguardando o arrebatamento da Tua igreja e também Te louvando constantemente, Senhor, porque Tu és merecedor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Amém, graças a Deus. Irmã Nádia está perguntando que Bíblia eu estou usando aqui uma versão King James, do rei James do século 17, né? Tá aqui, é uma versão fiel, é uma Bíblia, a primeira tradução protestante, né? Porque até então, até antes do século XVII, só tinha traduções católicas. E essa daqui foi estabelecida, foi ordenada pelo rei James da Inglaterra, né, que a igreja anglicana, né, utiliza até hoje, que é a igreja da Inglaterra. Então tá aqui, é uma tradução muito boa, tradução King James, e eu indico, né? Vou ficando por aqui. Deus abençoe os irmãos. Fiquem na paz do Senhor e até uma próxima eventual oportunidade, se Ele permitir. Se tudo correr bem, né, sábado e domingo nós teremos as lives. Ou se houver alguma novidade, né, sobre abrir a igreja, estaremos ratificando. Um abraço aí ao nosso irmão César Augusto Camargo, lá da cidade de Tatuí. Deus abençoe. Tô indo. Orem por mim. E esse vídeo vai subir para o YouTube. Depois se inscreva lá, Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Amém. Tchau, tchau.